Ei, ei, família! Estamos prestes a começar uma nova jornada de amor. Comentem de onde estão assistindo. Quero ver minha família do canal espalhada pelo mundo inteiro. O salão brilhava em um espetáculo de luz e movimento. O som do valsar enchia o ar. Os casais deslizavam pelo chão de mármore, enquanto lustres de cristal refletiam 1000 faíscas douradas. Vestidos brancos rodopiavam, ternos negros exalavam elegância, taças de vinho reluziam sob a iluminação perfeita. Tudo parecia um retrato vivo de felicidade, exceto por um único detalhe. À mesa reservada aos convidados de honra, um homem permanecia em silêncio, indiferente aos olhares curiosos ao redor. Ethan Blackwood. Um nome que anos atrás fazia tremer os círculos financeiros da Europa e da América. Herdeiro da Blackwood Capital, o mais jovem CEO a figurar na lista da Forbes, símbolo vivo de poder e triunfo. Mas naquela noite, toda a sua glória era ofuscada pelo frio brilho metálico da cadeira de rodas em que estava sentado. Ethan mantinha a postura ereta, o smoking impecavelmente ajustado, a gravata preta de cetim perfeitamente alinhada. Seus olhos, de um cinza azulado profundo, percorriam o salão, mas sem qualquer brilho de alegria. Era o olhar de alguém do lado de fora de um vidro, assistindo à festa sem fazer parte dela. Já havia sido o centro de tudo aquilo. Cavaleiro habilidoso, magnata, estampando capas de revistas, até o acidente de carro 2 anos atrás. A espinha lesionada, as pernas condenadas à dormência para sempre. A noiva Clara partira logo após o diagnóstico, incapaz de suportar a ideia de uma vida ao lado de um homem que nunca mais voltaria a andar. Amigos desapareceram, sócios se afastaram. E agora, em mais um casamento, ele não passava do convidado invisível, o homem solitário em uma cadeira de rodas. A taça de champanhe em sua mão permanecia intocada. Ele sequer se dava ao trabalho de levar um gole aos lábios. As gargalhadas que ecoavam da pista de dança apenas retorciam ainda mais seu coração. Vieram celebrar o amor, pensou com amargura, o canto da boca se curvando num sorriso frio. E eu vim lembrar de como perdi o meu. As memórias o assombraram. O anel de noivado que nunca chegou a entregar. O choro de Clara ao sussurrar: não posso viver essa vida, antes de bater a porta e deixá-lo para trás. Sozinho, como estava agora. A música mudou, transformando-se em uma balada doce. Casais se uniram no centro do salão. Até mesmo um tio idoso tomou a mão da esposa, os olhos cheios de ternura. A luz iluminava todos eles, enquanto uma sombra cada vez mais densa se fechava sobre Ethan. Ele reclinou na cadeira, pálpebras semicerradas, o peso da insegurança o esmagando. Um homem que já fora orgulho, agora se via apenas como um fardo. E então, um som diferente quebrou o encanto sombrio. Não era o riso contido e polido da alta sociedade, mas uma risada cristalina, genuína, que perfurava o ar pesado da festa. Ethan abriu os olhos. Na última mesa, uma jovem de vestido azul simples tentava acalmar um garoto inquieto. O menino colocou um guardanapo na cabeça, fingindo ser um super-herói, e explodiu em gargalhadas. A mãe riu junto, sem constrangimento algum. Por um instante, Ethan sentiu seus ombros mais leves. Não percebeu quanto tempo passou observando aquela cena. Ela não era deslumbrante como Clara. Não usava maquiagem carregada nem vestidos exuberantes. Mas aquele sorriso, aquele calor humano, fizeram o salão barulhento se calar dentro dele. Pela primeira vez em anos esqueceu que estava em uma cadeira de rodas. Esqueceu até os olhares de piedade ao seu redor. Então o menino, não mais que 6 anos, apontou para ele e gritou com entusiasmo: "Mamãe, olha! A cadeira daquele homem é a mais incrível de todas." O salão inteiro se virou. Ethan congelou. Normalmente palavras assim cortariam como facas, mas desta vez, em vez de piedade, os olhos do menino brilharam com pura admiração. A mãe corou, tentando silenciar o filho. Porém, em seguida, ela riu, balançando a cabeça.
Seus olhos encontraram o olhar quente e firme de Ethan, e naquele único segundo, Ethan não se sentiu tão sozinho. O casamento cintilava como um sonho luxuoso. Seda branca caía do teto em ondas suaves, rosas enfeitavam os corredores e risadas elegantes ecoavam entre o tilintar de taças de cristal. No canto mais distante do salão, uma mesa redonda permanecia isolada, exatamente como as pessoas que ali se sentavam. Sophie Miller estava nessa mesa. Ela ajeitou seus cabelos castanhos ondulados e suspirou ao perceber que não havia um único rosto familiar por perto. Tinha 29 anos, embora seus olhos brilhantes e sorriso juvenil a fizessem parecer pouco mais de 20. O convite para estar ali vinha de um elo frágil. Emily, a noiva daquela noite, havia sido sua colega de faculdade em literatura. Compartilharam alguns livros, algumas sessões de estudo, mas após a formatura, Emily mergulhou de cabeça na carreira e no casamento, enquanto Sophie foi consumida pela vida de mãe solteira. Ela olhou ao redor. As mesas próximas ao palco estavam lotadas, cobertas de vestidos glamorosos e sorrisos contidos. Já a mesa de Sophie, empurrada para a beira do salão, junto à porta, parecia um lembrete cruel de que ela não pertencia àquele mundo. Inspirou fundo e sussurrou para si mesma: "Vamos, Miller. Nada de cara triste. Você não veio aqui para impressionar ninguém. Só para dar sua bênção, comer um pedaço de bolo e ir para casa." Na cadeira ao lado, seu filho de 6 anos, Léo, se ajeitou animado, os olhos verdes arregalados diante do salão. "Uau, mamãe! Isso parece um filme de conto de fadas, e aquele piano é enorme, igual ao da casa do Papai Noel." Sophie riu. "É mesmo, mas lembra de ficar quietinho. Somos convidados, não as estrelas do show." Léo apoiou o queixo na mão e cochichou: "Acho que posso ser um super-herói secreto. Vou proteger a noiva dos vilões." "Vilões?" Sophie arqueou a sobrancelha. "Os que não deixam ela comer bolo de casamento." Respondeu sério, fazendo Sophie rir tanto que quase se engasgou com o suco de laranja. Esse era o encanto de Sophie. A vida nunca havia sido fácil. Turnos duplos no café, contas de aluguel, cuidar de Léo sozinha. Mas apesar disso, ela nunca perdeu a leveza. Suas trapalhadas, piadas rápidas e sorriso radiante se tornaram sua armadura frágil contra as dificuldades. Enquanto ela se perdia em pensamentos sobre a conta de luz do próximo mês, Léo deixou o sorvete cair e apontou para a seção dos convidados VIP. "Mamãe, olha! Aquela cadeira é incrível." Sophie ergueu o olhar. No centro do salão deslumbrante, onde todos podiam ver, um homem estava sentado em uma cadeira de rodas reluzente. A luz dourada iluminava o cabelo escuro perfeitamente aparado. O terno preto moldava ombros largos com impecável elegância. Ele não sorria. Seus olhos cinzentos, frios como um céu de inverno, encaravam o vazio, sem se fixar em ninguém. O coração de Sophie acelerou. Algo em sua postura fez seu peito se apertar. Não de pena, mas de reconhecimento. Ela sabia bem o que era estar à parte, viver anos sendo deixada de lado. Amigos que se afastaram quando ela decidiu criar Léo sozinha após o desaparecimento do pai dele. Família que a culpava por ter arruinado o próprio futuro. E agora, naquele casamento tão alegre, ela continuava ali, na última mesa, em silêncio, apenas com seu filho. Os olhos dela se encontraram com os dele por apenas um segundo, mas Sophie sentiu como se aquele homem pudesse enxergá-la por dentro. "Mamãe, por que ninguém está sentado com ele?" Léo inclinou a cabeça, a voz inocente, sem filtro. Talvez fiquem desconfortáveis," Sophie murmurou em resposta. "Desconfortáveis com o quê?" Léo franziu o senho. "Ele tem a cadeira mais legal daqui. Eu quero experimentar." Sophie soltou uma risadinha nervosa, balançando a cabeça. "Não, Léo, isso não é brinquedo." Mas o menino não desviava os olhos. Aqueles olhos grandes e cheios de curiosidade, uma curiosidade pura que os adultos já haviam perdido. Sophie tentou se concentrar no prato à sua frente, mas algo nela estava inquieto. A imagem daquele homem não saía de sua mente.
Por que um bilionário tão conhecido parecia tão sozinho? E por que o olhar dele lembrava tanto o dela no dia da formatura, quando ficou parada do lado de fora do campus assistindo os colegas se abraçarem enquanto ela estava sozinha, grávida de 8 meses? A valsa deu lugar a um swing animado. O mestre de cerimônias convidou todos à pista de dança. Palmas, risadas, passos ecoaram pelo salão. A alegria estava em todos os cantos, menos na mesa VIP, onde 2 mundos diferentes permaneciam em silêncio. Sophie olhou para o filho. Léo batia palmas no ritmo da música, mas o olhar dele sempre voltava para o homem na cadeira de rodas, e então sussurrou: Mamãe, acho que ele precisa de uma parceira de dança. Sophie congelou. Depois riu nervosa. Querido, como ele iria dançar? Léo enrugou o nariz e respondeu firme, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Dançar não precisa de pernas. Só precisa de alguém que queira dançar junto. As palavras do filho atravessaram o coração de Sophie. Lentamente ela virou a cabeça. O homem ainda estava lá, imóvel, os olhos semicerrados, como se o mundo não tivesse mais espaço para ele. E de repente um impulso estranho surgiu dentro dela. Não era pena. Era algo ousado, quase travesso. Algo que sempre fez parte dela. Sophie, atrapalhada, mas corajosa o suficiente para fazer o que ninguém ousava. Ela tomou um gole de vinho. Sentiu o rosto corar. O coração acelerou, como se estivesse prestes a cometer uma imprudência. Léo se inclinou para perto dela e sussurrou: Mamãe, aposto que ele vai sorrir se você falar com ele. Sophie suspirou, mordendo o lábio. Uma voz dentro dela advertiu: Miller, não seja tola. Quem é ele? Um estranho? Um bilionário? Um homem numa cadeira de rodas? Mas outra voz, mais forte, sussurrou: E daí? Um sorriso não custa nada. E talvez, só talvez, possa salvar alguém. Sophie piscou, olhou para o filho e depois para aquele homem novamente. Em um instante fugaz, soube de uma coisa. O destino acabara de colocá-la dentro daquela história. A música suavizou em uma canção romântica. As luzes diminuíram, iluminando apenas a pista de dança. Casais surgiam de mãos dadas, vestidos brancos girando nos braços de smokings negros. Risos felizes se misturavam às notas melancólicas dos violinos. Na mesa VIP, Ethan Blackwood permanecia imóvel. Sua cadeira de rodas destacava-se entre as fileiras de cadeiras de seda. Ninguém se aproximava. Havia olhares de longe, cochichos velados, mas nenhuma coragem de cruzar aquele espaço. Ele já estava acostumado. Nos últimos 2 anos, o silêncio era seu único companheiro em festas. As pessoas apertavam sua mão, trocavam 2 ou 3 palavras formais e logo desapareciam, deixando-o sozinho. Um pensamento amargo lhe atravessou. Um CEO que não consegue nem encontrar uma parceira de dança no próprio evento. Patético. Ele levou a taça de champanhe aos lábios. O gosto amargo se misturou com a dor no peito. Por um momento, pensou se não seria melhor sair dali antes do fim. Na última mesa, Sophie Miller ainda o observava. O coração disparado, como se um fio invisível a puxasse em direção àquele homem. Ela não era do tipo impulsiva, mas sua veia atrevida, de vez em quando, a levava a fazer coisas que ninguém esperava. Especialmente quando Léo, seu garotinho, inclinou a cabeça e sussurrou com os olhos brilhando: Mamãe, acho que ele precisa de um amigo. Por que você não vira amiga dele? Sophie riu, balançando a cabeça. Querido, eu nem o conheço. Mas você conhece alguém aqui? Léo perguntou inocentemente. A pergunta a pegou de surpresa. Verdade. Naquele salão cintilante, ela estava tão sozinha quanto ele. Um pensamento ousado atravessou sua mente como um raio. Antes que pudesse pensar demais, Sophie largou o copo e respirou fundo. Bem, um gesto maluco não vai me matar. Levantou-se, cruzando as mesas. Seus saltos batiam suavemente no chão de madeira, cada passo ecoando como um desafio. Olhares curiosos a seguiram em silêncio, questionando: o que a garota da última mesa está fazendo?
Ethan percebeu a mulher se aproximando. Ergueu a sobrancelha. Cenas familiares correram em sua mente. Ela ofereceria piedade, talvez ajuda. Ele já estava cansado disso. Mas Sophie parou diante dele, inclinou-se levemente e sorriu. Seus olhos castanhos cintilavam com uma centelha de travessura. Então, numa voz suave, mas firme, ela perguntou: "Gostaria de ser meu par esta noite?" O salão inteiro pareceu silenciar. Ethan congelou. Achou que tivesse ouvido errado. Um encontro? Aquela mulher simples o convidava ali mesmo, diante de uma plateia que o tratava como peça de exposição. Procurou em seus olhos algum traço de pena, mas não havia. Só um brilho genuíno em forma de desafio brincalhão. "Você está brincando, certo?" murmurou ele com a voz rouca. Sophie riu baixinho, inclinando a cabeça. "Talvez. Mas se disser não, vai estragar a melhor entrada que tive a noite toda." O silêncio se estendeu por um instante. Então, o impensável aconteceu. Ethan riu. O som era grave, áspero, estranho, como se até ele tivesse esquecido que ainda sabia rir. Quanto tempo fazia? 6 meses? 1 ano? Nem lembrava. O salão parecia prender a respiração. Sussurros surgiram como faíscas. "Quem é ela? Meu Deus! É Piedade? Mas... você viu isso?" Ele realmente riu. Ethan pousou a taça de champanhe e apoiou a mão sobre a mesa. Uma decisão repentina acendeu-se dentro dele. Levantou o olhar, os lábios curvando-se levemente. "Muito bem, então, senhorita. Sophie." Ela respondeu rápido, o sorriso radiante. "Sophie Miller. E esta noite você é o meu par." Antes que ele pudesse argumentar, Sophie passou o braço por trás dele e pousou a mão com naturalidade sobre o apoio da cadeira. "Vamos?" Os sussurros explodiram em um burburinho. Olhares chocados e estupefatos acompanharam a cena enquanto a garota da última mesa empurrava o bilionário para fora das sombras e o levava em direção à pista iluminada. Ethan permaneceu em silêncio, deixando-se guiar. Mas algo nele já não era o mesmo. Seu coração batia diferente. Não pelo movimento das rodas, mas porque pela primeira vez em meses não se sentia sozinho. Levantou o olhar e encontrou o brilho radiante dos olhos de Sophie sob as luzes. Uma centelha atravessou a muralha endurecida em seu peito. Talvez aquela noite não fosse como as outras. A música vibrante tomou o salão. Luzes dançavam refletindo no piso de madeira polido. Casais se moviam graciosamente no ritmo, formando um círculo deslumbrante. E no centro de tudo, Sophie e Ethan em sua cadeira de rodas atraíam todos os olhares. Alguns cochichavam, alguns olhares se enchiam de pena, outros de curiosidade, até de escárnio. Mas Sophie não se importava. Ergueu a cabeça com firmeza, o sorriso radiante, as mãos seguras no encosto da cadeira, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. "Pronto, Sr. Blackwood", murmurou baixo, apenas para ele ouvir. Ethan arqueou a sobrancelha. Preparado para ser encarado como um animal em uma jaula? "Não." Sophie riu, os olhos brilhando de ousadia. "Preparado para se tornar a estrela desta pista?" Ethan balançou a cabeça, com um sorriso fraco e resignado. Nem ele sabia por que permitia que aquela mulher o arrastasse para aquela loucura. Mas uma coisa era certa. Fazia muito tempo que seu coração não batia tão rápido. A música cresceu em intensidade. Sophie girou a cadeira de rodas em um movimento súbito, como se ele fosse um bailarino rodopiando no centro do salão. O vestido azul dela se abriu em ondas e seus cabelos castanhos reluziram sob as luzes de cristal. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Ethan agarrou os apoios da cadeira surpreso. "Está tentando me transformar em carro de corrida?" "Não", Sophie retrucou com um sorriso travesso. "Você é meu par e esta cadeira é o melhor par de pernas da noite." Ela o empurrou para frente, puxou de volta, girou novamente com elegância.
Pela primeira vez em meses, Ethan sentiu seu corpo fazer parte do ritmo. Não era um espectador preso às margens da vida. Era parte da dança. Risadas ecoaram. Crianças vibraram. Adultos, após o choque inicial, começaram a bater palmas no compasso da música. Não era piedade. Era admiração. Era encanto. Viu? Sophie sussurrou, inclinando-se para ele, o rosto tão próximo que o perfume dela quase o envolveu. Você pode dançar. Só precisava da parceira certa. Os olhos dele se prenderam. Um calor suave rompeu o gelo que havia aprisionado o coração de Ethan por anos. E então, uma voz fina cortou o ar. Mamãe, eu também quero dançar. Léo disparou da última mesa, com um guardanapo branco amarrado no pescoço como uma capa de super-herói. Ei, moço, deixa eu dançar com você também. Ethan não conseguiu segurar. Riu de verdade, uma risada profunda que sacudiu seu peito. E o que eu faço, garotão? Fácil, Léo declarou solenemente, escalando para trás da cadeira e segurando os apoios ao lado de Sophie. Eu vou ser o seu motor extra. O salão inteiro explodiu em gargalhadas. Sophie fingiu suspirar, mas os olhos dela brilhavam de alegria. Está bem, então, cavalheiros. Vamos mostrar ao mundo como nós dançamos. E assim, sob as luzes de cristal, uma cena inesquecível tomou forma. Um homem em cadeira de rodas, uma jovem radiante e um menino travesso transformando a pista em palco. Sophie rodopiava a cadeira. Léo gritava "Vrum! Vrum!" no topo dos pulmões, e Ethan ria sem conseguir parar. As palmas ecoaram como trovão. Gritos de alegria se ergueram. Os sussurros de pena se dissolveram, substituídos por aplauso, admiração, respeito. Naquele instante, Ethan percebeu algo. Sophie não o via como um homem quebrado, nem como um CEO derrotado, nem como alguém abandonado. Aos olhos dela, ele era simplesmente um homem. Um homem que sabia rir, que podia viver, que conseguia trazer felicidade a uma criança. A sensação era tão forte que quase lhe faltou o ar. A música terminou em uma nota longa, vibrante. Sophie parou a cadeira e fez uma reverência elegante. Léo abriu os braços, gritando "Charam!" O salão inteiro veio abaixo em aplausos. Ethan olhou ao redor, os lábios curvados em um sorriso iluminado por algo que ele mesmo mal reconhecia. Felicidade verdadeira. Ele se inclinou para Sophie e sussurrou só para ela. Obrigado. Faz tanto tempo que não me sentia vivo. Sophie sustentou o olhar dele, quente e terno. Você não está apenas vivo, Ethan. Você está brilhando. E naquele instante, o resto do mundo se desfocou. Só os três permaneceram. Um pequeno círculo, mas suficiente para Ethan acreditar que a vida poderia começar de novo. Após a última salva de palmas, a música suavizou em um jazz delicado. A pista de dança se esvaziou. Sophie se inclinou e sussurrou para Léo. Quer tomar um ar fresco, super-herói? O menino assentiu, segurando firme o cupcake que havia conquistado, os olhos ainda reluzindo de orgulho por ser o motor extra. Ela se virou para Ethan. Gostaria de dar uma volta no jardim? Lá tem luzes penduradas nas árvores, e nenhum olhar sussurrando. Os lábios de Ethan se curvaram em um raro sorriso, um que já não parecia tão distante naquela noite. Isso soa como o paraíso. Uma porta lateral se abriu, deixando a brisa noturna entrar. Um caminho de pedras levava a um pequeno jardim, onde luzes douradas estavam suspensas nos galhos, espalhando um brilho suave de mel sobre a grama. Ao longe, ainda se ouviam risadas e o tilintar de taças, mas ali, tudo parecia mais calmo, como um cobertor quente depois de um dia longo. Sophie caminhava devagar, deixando a cadeira de Ethan deslizar suavemente pelo caminho. Léo corria de um lado para o outro, perseguindo vagalumes, erguendo o cupcake a cada vez que falhava em capturá-los. Não vou comer agora. Vou guardar para quando eu ficar realmente com fome. Sophie riu. Então coma metade agora.
e guarde a outra metade para quando for uma fome de super-herói. Observando-os, Ethan sentiu algo dentro dele se afrouxar, como se após uma longa seca estivesse sendo regado novamente. Havia algo de simples no jeito deles viverem, como se felicidade não fosse luxo, mas apenas saber dividir um cupcake e rir disso. Pararam diante de um banco de madeira. Sophie se sentou, colocando sua pequena bolsa ao lado, o rosto erguido para a brisa suave. Ethan rolou até perto, inclinando a cabeça para o céu noturno salpicado de nuvens. "Obrigado pela dança", disse primeiro com voz baixa e calorosa. "Ou melhor, pelo deslizamento", acrescentou, lançando um olhar para as rodas com um sorriso torto. "De nada. Eu só puxei você para a festa da qual sempre deveria fazer parte", respondeu Sophie, seus olhos castanhos de repente sérios. "É difícil quando todos olham para você como se fosse apenas uma história triste." Ethan ficou em silêncio por um momento. O vento mexia nos fios de cabelo em sua têmpora, fazendo as luzes suspensas balançarem com um leve tilintar. "Depois do acidente", começou, "de repente virei outra pessoa nos olhos dos outros. Primeiro, os médicos falando sobre anos intermináveis de reabilitação. Depois, minha noiva. Ela disse que sentia muito, que não era forte o bastante. Foi embora rápido, como se ficar fosse puxá-la para baixo junto comigo. As risadas do salão se apagaram na distância. Sophie apenas ouvia. Ethan respirou fundo e continuou. Amigos. No começo ainda mandavam mensagem. Tá bem, cara? Precisa de algo? Me avisa? Depois, silêncio. Acho que faz sentido. Eu era quem convidava para as festas, quem ficava à mesa principal. Quando não consegui mais ficar de pé, talvez eles também não soubessem onde se encaixar na minha vida. Ele riu baixo, sem amargura, apenas cansado. Então, o centro de reabilitação virou o único lugar para onde eu ia. O cheiro de antisséptico, as máquinas puxando meus músculos, os mesmos exercícios todos os dias. Eu, que já fechei negócios bilionários, precisei reaprender a me transferir da cadeira para a cama sem cair. A garganta de Sophie se apertou. Ela o imaginou. Um homem que antes cavalgava com orgulho, que subia em palcos imponentes, agora praticando como rolar em um colchão duro e chamar isso de progresso. "Mas você não desistiu", disse ela suavemente. Os lábios de Ethan se curvaram levemente. "Houve dias em que eu quis desistir, mas hoje à noite..." Ele fez uma pausa, olhando de relance para Léo, que estava sentado na grama, partindo com cuidado seu bolinho ao meio. Comeu uma parte e embrulhou a outra em um guardanapo. "Hoje eu aprendi outra coisa, que uma festa só começa de verdade quando você decide ficar." Sophie riu baixinho. "E eu aprendi que uma cadeira de rodas pode virar parceiro de dança, se você simplesmente ignorar os olhares." O silêncio se instalou entre eles por alguns segundos. A brisa trazia o cheiro de folhas úmidas e, em algum lugar próximo, um grilo cantava. "E você?" Ethan inclinou a cabeça. "Não parece o tipo de pessoa que puxaria conversa com um estranho, ainda mais um estranho barulhento como eu." Ele deu 2 batidinhas leves na cadeira, tentando aliviar o clima. Sophie apertou os lábios, as mãos se abrindo e fechando no colo. "Eu também fui deixada para trás", disse devagar, escolhendo cada palavra. "Não em um acidente, mas em um casamento, o meu." Ethan virou-se por inteiro, os olhos cinzentos escurecendo. "Naquele dia", Sophie continuou, a voz baixa, trêmula. "As flores eram mosquitinhos. O vestido emprestado da minha prima ficava largo nos ombros. Eu estava atrás da cortina fina do salão, segurando o buquê, quando a música começou. Todos ansiosos, minha mãe sussurrando. Querida, continue sorrindo. Então, o celular do noivo tocou. Ela riu sem humor. Não ouvi o que diziam do outro lado. Só vi o rosto dele mudar. E 1 minuto depois ele veio até mim. Pediu desculpas.
Disse que não podia, que não estava pronto para ser pai. A voz dela falhou. Eu já estava grávida do Léo. Ethan soltou um longo suspiro. Você ficou no salão? Não. Saí pela porta dos fundos. Sophie ergueu os olhos para as luzes penduradas. Achei que escaparia da humilhação, mas ela me seguiu por anos. Os olhares dos vizinhos, os IC dos meus pais, os turnos duplos só para pagar o aluguel. Acho que me acostumei a sentar na última mesa, onde ninguém chama o seu nome. Ela olhou para a grama, o sorriso suave demais para não doer. Engraçado, não é? Hoje você estava sozinho na mesa VIP, e eu sozinha lá na porta, os dois abandonados em um casamento. Ethan riu, uma risada curta, mas com lágrimas escondidas por trás. Eu, o convidado abandonado. Você, a noiva abandonada. A voz dele mudou sem perceber, passando naturalmente do senhorita Miller para apenas você, como se a distância tivesse se fechado entre eles. O destino tem um senso de humor cruel. Pois é. Sophie deu de ombros. Se a vida fosse um filme, esse seria o momento em que o roteirista empurra duas pessoas para o mesmo corredor silencioso. Só para respirar. Ela piscou, usando a brincadeira para disfarçar o ardor nos olhos. Um barulho alto interrompeu a cena. Léo ergueu o rosto, com farelos no queixo e olhos enormes. Mamãe, eu comi a parte que estava guardando. Sophie e Ethan trocaram um olhar e caíram na risada juntos. Sophie lhe entregou um guardanapo, fingindo repreender. Está bem. Quando estivermos super famintos, vamos comer o vento. E o vento tem gosto de quê? Léo perguntou curioso. De liberdade, respondeu Ethan, fazendo o menino assentir sério, como se tivesse entendido tudo. O momento leve passou como uma brisa. Sophie voltou os olhos para Ethan, a voz delicada. Sabe, eu costumava odiar lugares cheios de luzes fortes. Parecia que cada defeito ficava ampliado. Mas aqui, com essas luzinhas, só vejo um caminho iluminado o suficiente para continuar andando. Ethan tocou a borda da roda, os dedos tremendo de leve, como se roçassem em algo frágil. E eu, ele sussurrou, pela primeira vez em 2 anos, não tenho medo de voltar para dentro. Porque agora sei que alguém vai olhar para mim e ver um homem, não uma tragédia. Sophie o encarou por um longo instante, os olhos suavizando pouco a pouco. Eu não vejo você como uma tragédia, Ethan. Vejo um homem aprendendo a redefinir o que significa ficar de pé. Quer sentado, quer de pé. Isso ainda pertence a você. Outra brisa passou, trazendo o perfume do jasmim. Do salão, ouviu-se o mestre de cerimônias chamar todos para o momento do buquê. Léo pulou de empolgação. Mamãe, vamos pegar as flores para o Sr. Ethan. A sugestão inocente fez os 2 adultos rirem. Boa ideia, disse Sophie, dando um tapinha em seu ombro. Mas acho que o Sr. Ethan precisa de outro tipo de flor. Que tipo? Léo perguntou. Ethan pensou por um instante e respondeu, meio em tom de brincadeira, meio em verdade. Do tipo que não se joga, mas que se coloca nas mãos de alguém. Os 3 ficaram em silêncio, deixando aquelas palavras repousarem sob as luzes. Não era uma promessa, nem um sonho distante, apenas uma possibilidade. E aquilo já bastava para aquecer. Vamos voltar para dentro, disse Sophie suavemente, mas com firmeza. Já ficamos tempo demais aqui fora. Ela fez uma pausa, lançando a Ethan um olhar preocupado, como se temesse a escolha das palavras. Mas ele sorriu, balançando a cabeça em sinal de tranquilidade. Sim, vamos voltar. Esta noite não pretendo sentar sozinho em uma mesa outra vez. Léo correu na frente, balançando o papel do cupcake como se fosse uma bandeira de vitória. Sophie caminhava atrás de Ethan, a mão pousada sobre a cadeira. Não para empurrar, mas para estar ao lado dele. A porta se abriu. A música explodiu de volta, a luz banhou seus rostos. E naquela multidão, eles já não se sentiam perdidos,
Uma conexão profunda havia brotado, não por votos solenes, mas pela escolha compartilhada de retornar ao brilho da sala. E desta vez, nenhum dos dois deixaria o outro para trás. Na manhã seguinte, o pequeno café da Maple Street estava mais movimentado que o normal. O aroma de café recém-torrado se misturava ao cheiro de waffles quentinhos, embalado pelo barulho dos moedores e o leve tilintar de colheres contra as xícaras. Atrás do balcão, Sophie apertou o laço do avental marrom já desbotado e cumprimentou um cliente habitual que sempre pedia latte com pouca espuma. Fazia 2 anos que trabalhava ali em meio período, conciliando com os turnos noturnos na livraria para pagar as contas. Ainda assim, todas as manhãs trazia o mesmo sorriso luminoso, como se nenhum peso realmente a sufocasse. De repente, um burburinho tomou conta da porta. Um entregador de flores entrou, os braços abarrotados de um buquê tão grande que mal deixava ver seu rosto. Rosas vermelhas misturadas a mosquitinhos, tudo envolto em um papel craft elegante. "Para Sophie Miller", anunciou pigarreando. O café inteiro se virou. Os olhos de Sophie se arregalaram, seu coração disparou. Ela aceitou o buquê, as mãos tremendo levemente, e puxou o pequeno cartão escondido entre as flores. Apenas uma linha estava escrita: "O homem que você convidou para ser seu par no casamento." Sem nome, sem assinatura. Sophie soltou uma risada surpresa. Ao redor, os clientes cochichavam, trocando olhares curiosos. Ela levou a mão ao rosto, as bochechas queimando de calor. "Mamãe!" Léo saltou da mesinha do canto, os olhos arregalados. "É do homem da cadeira de rodas, não é? Eu sabia. Eu falei que ele gostava de você." O café inteiro explodiu em gargalhadas. Sophie, corando ainda mais, colocou o buquê sobre o balcão e bagunçou o cabelo do filho. "Léo, silêncio." Mas por dentro, algo floresceu. Havia tanto tempo que ninguém a lembrava de maneira tão doce. Naquela tarde, depois do turno, Sofia ainda não conseguia parar de olhar para o buquê. "Então, vai hoje à noite?" Uma colega provocou rindo. "Um bilionário numa cadeira de rodas, mais romântico que qualquer série." Sophie corou, mas acabou pegando o celular e digitando uma mensagem para o número escrito no cartão. "Estou livre esta noite. Onde você quer ir, Sr. Blackwood?" A resposta veio imediatamente, como se ele já estivesse esperando. "Em algum lugar onde as rosas não sejam pisoteadas por saltos altos. Passo para te buscar às 7. Sophie soltou uma risada nervosa, incapaz de esconder a excitação. O restaurante que Ethan escolheu não era luxuoso nem cheio de holofotes, mas uma pequena cantina italiana à beira do rio, com mesas de madeira e luz dourada de velas. Sem paparazzi, sem convidados VIP. Apenas o cheiro de pizza assando e o som aconchegante de um violão. Ethan já a esperava quando Sophie chegou. Trajava um terno azul marinho simples. A cadeira de rodas continuava lá, mas, naquela noite, o olhar dele tinha uma calma diferente. "Ganhou de mim", Sophie brincou, sentando-se. "Hábito de quem gosta de ter o controle", Ethan respondeu, arqueando a sobrancelha. "Mas acho que venho perdendo esse controle desde que aceitei ser seu par." Sophie riu. "Confissão rápida essa." Ele fingiu frieza, tomando um gole de vinho. "Pense nisso como uma reunião de negócios fora do expediente." "Ah, então eu deveria cobrar consultoria." Sophie piscou. Ethan quase engasgou com o vinho. O poderoso CEO desarmado pelo humor leve dela. Tossiu e depois caiu na risada. Léo, sério, estudava o cardápio ao lado da mãe. "Mamãe, tem espaguete com almôndegas? Eu quero esse, mas acho que o Sr. Ethan devia comer pizza." "Pizza é mais fácil de cortar." "Está tentando controlar o prato dele?" Sophie riu. "Não, eu sou o cupido." Léo respondeu como se fosse óbvio. "Se vocês comerem a mesma coisa, combinam melhor. Daí é mais fácil se apaixonar." Ethan quase se engasgou de novo. Olhou para Sophie, pegando-a no flagra. Ela ria e corava ao mesmo tempo, os olhos brilhando. Naquele instante, ele não viu apenas uma mãe cansada. Viu uma mulher radiante, encantadora.
Durante o jantar, ele tentou manter a compostura, mas Sophie não parava de derrubar suas defesas. Costuma mandar flores para muitas mulheres? Ela perguntou, cortando a lasanha. Não. A resposta foi seca. Então suponho que manda cheques. Ethan ergueu a cabeça, surpreso, antes de explodir numa gargalhada. Sim, e dizem que sou prático. Prefiro flores, são mais baratas, mas mais verdadeiras, disse Sophie, suave. Ele parou, depois confessou quase num sussurro. Verdadeiras. Eu já tinha esquecido como isso era. E você está sorrindo mais do que ontem, Sr. Ethan. Léo se intrometeu. A mamãe fez você sorrir. Ethan olhou para o garoto e depois de volta para Sophie. Os olhos dela brilhavam tímidos, mas com uma luz terna, como se um segredo tivesse sido revelado. O jantar terminou com um doce tiramisu. Ethan largou a colher e olhou fixamente para ela. Obrigado por ter vindo. Acho que tinha esquecido como uma conversa pode ser divertida. Sophie encolheu os ombros, sorrindo pequeno. Obrigada pelas flores. Acho que tinha esquecido como é bom ser lembrada. Naquele momento, não eram necessárias músicas nem luzes. A conexão simplesmente existia. Léo bocejou, esfregando os olhos, mas ainda conseguiu acrescentar. Manda flores de novo amanhã, tá bom? A mamãe gosta muito. Os dois adultos riram. Ethan se inclinou, a voz baixa só para Sophie ouvir. Se você quiser, eu mando todos os dias. Sophie encontrou o olhar dele, e o coração perdeu o compasso. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu mulher de novo. Não apenas uma mãe solteira. Ei, família, se você está assistindo de outro canal, vem pra cá, pra esse. Aqui dezenas de milhares estão ouvindo, sentindo, compartilhando juntos. Naquela manhã, Ethan acordou em seu ático silencioso. A luz pálida do sol escorria pelas cortinas pesadas, mas não conseguia dissipar a sombra que pairava dentro dele. O celular vibrava sem parar na mesa de cabeceira. Era James, seu assistente, com voz urgente. Sr. Blackwood, a imprensa. Todos publicaram a história hoje cedo. O senhor precisa se preparar. Ethan franziu o senho. Que história? James hesitou antes de disparar o golpe. Bilionário em cadeira de rodas, fisgado por uma pobre mãe solteira. Ethan apertou o celular com força, cada palavra cortando como faca em ferida aberta. Abriu o tablet, manchetes saltavam de volta para ele, estampadas com fotos dele sorrindo na pista de dança ao lado de Sophie e Léo. Aquele sorriso raro, em vez de prova de alegria, agora era combustível para fofocas e pena. Até a menor felicidade vira piada, murmurou, a voz rouca. O dia inteiro foi uma espiral. Todos os seus medos mais profundos, os olhares de pena, os cochichos cruéis, agora expostos. E pior, Sophie e Léo arrastados para dentro. Eu errei em puxá-los para isso. Eles não merecem afundar na minha lama. Quando Sophie ligou naquela tarde, convidando-o para caminhar com Léo, ele a cortou com frieza. Estou ocupado. Entro em contato. Sophie congelou. Reconheceu de imediato aquele tom distante, o mesmo que ela odiava nos que haviam virado as costas para ela. Naquela noite não aguentou mais. Deixou Léo com a vizinha e foi direto para o ático de Ethan. Ele estava sentado junto à parede de vidro, a cadeira de rodas tão imóvel que parecia parte do corpo. A tela à sua frente ainda brilhava com as manchetes. Quando a viu, ele se sobressaltou, depois franziu o senho. Você não devia ter vindo. De braços cruzados, os olhos castanhos de Sophie faiscavam. Então onde eu deveria estar? Sentada no café, lendo aquelas manchetes baratas e fingindo acreditar nelas? Ethan virou o rosto, a voz esticada. Você não entende. A mídia... Eles podem esmagar uma vida. Eu convivo com isso. Mas você e Léo, eu não posso deixar que sejam arrastados. Sophie deu um passo à frente, a voz quase um desafio. Você acha que eu sou frágil? Meu noivo me deixou no altar. Eu crio meu filho sozinha há 6 anos. E você acha que algumas manchetes de tabloide vão me assustar? Ethan mordeu o lábio.
Seus olhos brilharam de tormento. Sophie, você não entende. Eles vão dizer que você só está comigo por pena, ou pior, por dinheiro. Você não merece isso. A respiração dela falhou. As palavras cortaram fundo. Por um momento, seu coração doeu. Então ela soltou o ar com força, a voz trêmula de fúria. Você realmente acha que foi por pena que eu te escolhi? Ethan não respondeu. Sophie se aproximou mais, os olhos brilhando com lágrimas. Ouça bem, Ethan Blackwood. Eu não tenho pena de você. Eu te escolho porque você me faz rir. Porque você me faz sentir respeitada. Porque quando estou com você, eu não sou apenas a mãe solteira abandonada. Eu me sinto mulher. E você é um homem. As palavras caíram pesadas, como um martelo quebrando pedra. Os olhos cinzentos de Ethan tremularam, abalados. Sua voz rachou. Memórias o invadiram. Clara indo embora, os amigos sumindo, as horas infinitas de terapia fracassada. Ele havia construído muralhas ao redor de si, convencido de que ninguém queria ficar. Mas as palavras de Sophie racharam essas muralhas. Quer me afastar? A voz de Sophie vacilou, mas a firmeza ficou. Tudo bem, mas seja honesto. Você está fazendo isso para me proteger? A voz de Sophie cortou o ar. Ou para proteger o seu próprio orgulho? E o seu medo? Ethan congelou. A pergunta o atingiu fundo. Ele queria protegê-la, sim, mas também tinha medo. Medo de que ela fosse embora como todos os outros. Por isso pensava em afastá-la primeiro. Seus ombros tremeram. Eu não sei mais no que acreditar, Sophie. Todo mundo me deixou. Sophie pousou a mão firme sobre a dele, o tom suave, mas inabalável. Eu não sou todo mundo. E não vou embora. A não ser que você me mande. O ar estalou com a tensão. Pela primeira vez em 2 anos, Ethan sentiu as lágrimas subirem. Virou o rosto, mas Sophie viu. O silêncio se alongou, cortado apenas pelo zumbido distante do trânsito da cidade. Por fim, Ethan soltou o ar, deixando cair a armadura. Estou apavorado. Apavorado de perder você antes mesmo de realmente ter você. Sophie apertou a mão dele. Então não me perca. É simples assim. Ele a olhou. Nos olhos dela não havia pena, nem dúvida, apenas firmeza. A mesma força que a sustentara durante anos como mãe solo. E naquele instante, Ethan entendeu. Se continuasse escondido atrás de suas muralhas de medo, a perderia. E nunca se perdoaria. A discussão deles não foi doce. Foi crua, dolorosa, deixando os dois abalados. Mas nas rachaduras a luz entrou. Ethan percebeu que para amar e ser amado, teria de derrubar seus muros. Naquela noite, Sophie saiu de cabeça erguida, os ombros tensos, mas o olhar firme. Ethan ficou diante da cidade. Pela primeira vez em anos, o céu acima não parecia apenas escuridão. A sala do conselho da Blackwood Capital estava esticada como um arco prestes a disparar. No telão, brilhava o relatório que detalhava falhas no acordo com o grupo japonês Moramoto. Um projeto que antes prometia bilhões e abrir as portas do mercado asiático, agora estava paralisado. Sr. Blackwood, disse Parker, acionista veterano apoiado pesadamente na mesa, o tom grave. Os japoneses valorizam presença. O senhor não pode viajar até Tóquio, nem participar de seus rituais. É por isso que hesitam. Não podemos permitir que esta empresa fique travada por causa da sua condição. Minha condição, repetiu Ethan, os olhos cinzentos endurecendo como gelo. Um acionista mais jovem se adiantou. Perdoe-me, mas é a verdade. Os negócios não esperam. A Blackwood precisa de alguém que se levante, que ande, que mostre força diante dos parceiros. O silêncio caiu pesado. Ethan segurou as bordas da cadeira. A humilhação ardendo como uma ferida antiga aberta outra vez. Todo o seu esforço, todo o seu intelecto reduzidos a 2 pernas inúteis. Foi James, seu assistente, quem quebrou o peso da sala.
A delegação Moramoto está em Nova York. Pediram um jantar privado antes de tomar a decisão final. Todos os olhares se voltaram para Ethan. Aquela seria sua última chance. Se falhasse, o conselho teria a desculpa perfeita para afastá-lo. Ele assentiu, a voz baixa e firme. Eu os encontrarei. O restaurante japonês à beira do rio exalava elegância. Tatames impecáveis, decoração delicada, o perfume sutil do chá verde. Ethan entrou e ao lado dele vinha Sophie, em um vestido creme simples. Não era glamouroso, mas irradiava graça serena. James se inclinou e murmurou: Senhora, Miller pode ajudar com uma tradução sutil, se necessário. E para quebrar o gelo, Sophie sorriu. Eu só vim pelo sushi, mas se salvar uma empresa estiver no cardápio, estou pronta. Ethan soltou uma risada pela primeira vez naquele dia, e a tensão começou a ceder. Na cabeceira da mesa estava o Sr. Moramoto, um homem de meia idade, de expressão rígida, ao lado de sua esposa. Eles se curvaram educadamente, os olhos atentos e avaliadores. A conversa inicial foi pesada. Ethan apresentou visão, números, estratégia. Ainda assim, o rosto de Moramoto permanecia inalterado, as palavras escassas, os olhares deslizando de vez em quando para a esposa em japonês. O conselho não estava totalmente errado. A imagem de um CEO em cadeira de rodas não tinha o impacto que esperavam. Sophie percebeu. Quando o sashimi chegou, inclinou-se para a frente. Com seus hashes, deixou escapar um pedaço de peixe dentro do molho de soja respingando. Ai, não, riu. Treinei por 3 semanas e ainda não consigo dominar isso. Sênior. Moramoto, existe algum segredo para eu parar de transformar sushi em sopa? Pela primeira vez, a senhora. Moramoto cobriu a boca, rindo baixinho. O rosto severo do marido suavizou ao olhar para ela. Senhora, Miller, no Japão acreditamos que leva uma vida inteira para dominar os hashes. Você ainda é jovem, tem muito tempo. A mesa caiu em risadas. A tensão se desfez. Sophie continuou calorosa. Por sorte, não estou aqui para provar que sei usar hashes. Estou aqui porque acredito que esta empresa, e o homem ao meu lado, sabem como segurar o que realmente importa. Não pernas, mas visão. As palavras pousaram com firmeza. Os olhos da senhora. Moramoto brilharam e ela sussurrou algo ao marido. Ele parou, então fez um leve aceno de cabeça. Ethan aproveitou o momento, delineando benefícios mútuos. Desta vez o olhar de Moramoto já não encarava a cadeira, mas o homem que falava com convicção. Ao final do jantar, quando o chá foi servido, o Sr. Moramoto disse devagar: A Blackwood Capital tem um líder que sabe ouvir e uma aliada que inspira confiança. Acredito que podemos assinar. A mão de Ethan apertou o apoio da cadeira, o pulso acelerado. Ele se curvou profundamente, a voz firme. Arigato gozaimasu. A senhora Moramoto voltou-se para Sophie com um sorriso caloroso. Obrigada por trazer calor a esta noite. No carro, Ethan ficou em silêncio por um longo tempo. As luzes da cidade refletiam no rio, espelhando-se em seus olhos. Sophie, disse suavemente. Você tem ideia do que acabou de fazer? Salvou uma empresa inteira. Sophie riu. Não, eu só deixei cair um pedaço de sashimi. Ethan riu alto. Um som raro, mais leve do que fora em anos. Ao olhar para ela pela primeira vez, não se sentiu um peso nos negócios. Viu uma parceira. Alguém capaz de se colocar no meio de números frios e soprar calor dentro deles. Em seu coração, uma verdade ecoava. Sophie não trazia apenas sorrisos. Ela lhe dava forças para continuar de pé, à sua maneira. A sala de fisioterapia brilhava sob luzes intensas. O cheiro forte de antisséptico misturava-se ao calor da pomada de mentol. Barras paralelas se estendiam pelo espaço, onde pacientes praticavam um passo trêmulo de cada vez. Máquinas zumbiam, rodas rangiam contra o chão.
Ethan estava sentado na beira da cadeira de rodas, o suor já brotando em sua têmpora, embora ainda não tivesse se movido. Seu fisioterapeuta, Sr. Harris, estava por perto severo, mas paciente. Sr. Blackwood, hoje vamos tentar ficar em pé, sem passos, só de pé. Estarei bem aqui. Ethan deu um leve aceno. Suas grandes mãos agarraram com força a estrutura da cadeira, as veias saltadas. Ele tinha esperado por esse dia. O dia em que testaria seu corpo contra a prisão de ferro que o mantinha. Do canto da sala, Sophie observava, o coração disparado. Desde o primeiro momento em que o conheceu, sabia que aqueles olhos cinzentos escondiam muito mais que frieza. Escondiam orgulho. E agora ardiam novamente, entre esperança e medo. Pronto? Disse Harris. No 3, 1, 2, 3. Ethan empurrou com os braços, convocando cada gota de força para suas pernas esquecidas. Os músculos tremeram, o suor escorreu pelo chão. Por um instante, seus joelhos se esticaram, como se lembrassem da função que haviam abandonado. Mas então... Hood! O corpo despencou. Ele caiu pesado, os joelhos batendo no chão com um estalo brutal. Ethan! Sophie gritou, correndo até ele. Ele tentou apoiar-se com as mãos, mas elas tremiam demais. O rosto distorcido, a respiração arfante, como um animal acuado. Chega! Rugiu, a voz rasgada. Eu não consigo! Eu não sou nada além de um aleijado preso a uma cadeira. Todo esse esforço é inútil. As palavras ecoaram, cortando o ar frio da sala. Harris deu um passo à frente, mas Sophie já estava ajoelhada diante dele, envolvendo-o nos braços. O corpo de Ethan tremia violentamente contra o dela, a raiva, o desespero e a dor colidindo sem piedade. Seu peito subia e descia em ondas irregulares, como se quisesse chorar, mas não permitisse. Sophie o apertou mais forte, e sua voz quebrou, entre lágrimas e uma risada nervosa que fez Harris parar no lugar. Escuta, Ethan. Se você passar o resto da vida nessa cadeira, eu ainda vou estar aqui. Entende? Eu estou com você, por você, não pelas suas pernas. Ethan congelou. Sophie chorava, as lágrimas molhando seu ombro. Mas, se você quiser andar, sua voz trêmula, porém firme, eu vou andar com você. Passo a passo, tropeçando junto. Nada é em vão. Enquanto você tentar, eu vou estar aqui. O silêncio tomou a sala, quebrado apenas pelos soluços abafados. Ethan fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, deixou que as lágrimas corressem, se perdendo nos cabelos dela. Pela primeira vez, permitiu-se quebrar e acreditou que não precisava mais lutar sozinho. Harris desviou o olhar, fingindo mexer nos aparelhos, deixando o espaço que pertenciam só a eles. Sophie encostou ainda mais o peito ao dele, o coração martelando. Você não precisa ser perfeito, Ethan. Só precisa ser você. E se precisar, eu serei as pernas nas quais pode se apoiar. Uma risada rouca escapou dele entre as lágrimas. Você é louca. Sou, sim, Sophie murmurou de volta, rindo através do choro. Mas do tipo certo. E não vou te deixar. Naquele instante, Ethan sentiu a escuridão dentro dele se romper, deixando a luz penetrar. Não a luz de promessas impossíveis de cura imediata, mas a luz da esperança. A luz de um amor sem condições. Ele ergueu a cabeça e encontrou o olhar dela. E pela primeira vez, acreditou que mesmo que suas pernas nunca voltassem a se mover, ele ainda poderia seguir em frente. Porque ao lado dele estava alguém que sempre estenderia a mão e caminharia toda a estrada junto a ele. O salão do Petetum, Metropole Hotel, brilhava sob lustres de cristal. Sobre as mesas cobertas por linho branco impecável, repousavam buquês de rosas amarelas entrelaçadas a hortênsias, flores que simbolizavam fé e gratidão. Naquela noite, o nome de Ethan Blackwood estava por trás de uma gala beneficente para órfãos, seu primeiro grande evento público em anos, depois de se afastar da imprensa.
Perto do palco, Sophie apertou com carinho a mão do filho. Léo olhava ao redor com os olhos bem abertos, brilhando, e sussurrou: Mamãe, todo mundo aqui parece estar em um filme. Eu tenho que me curvar ou alguma coisa assim. Sophie riu, ajeitando a pequena gravata dele. Não, querido, só sorria. Seu sorriso deixa todo mundo feliz. Do outro lado do salão, Ethan se aproximava em sua cadeira. O rosto sereno, embora os olhos traíssem um lampejo de nervosismo. Mas, ao ver Sophie e Léo, seus ombros relaxaram e o mais leve dos sorrisos surgiu. Vocês vieram, disse suavemente. Claro, respondeu Sophie, os olhos castanhos firmes e calorosos. Essa é a sua noite. No palco, o holofote iluminava o púlpito de madeira. Ethan se posicionou e o burburinho no salão desapareceu. A imagem de um CEO em cadeira de rodas, antes motivo de ridículo, agora impunha silêncio e expectativa. Obrigado a todos por estarem aqui. Sua voz grave ecoou firme. Um dia, acreditei que quando minhas pernas já não pudessem me sustentar, eu não teria mais nada a oferecer. Mas aprendi que sempre podemos oferecer com o coração, com a mente e com a fé. Hoje à noite, quero entregar essa fé às crianças que nunca tiveram escolha sobre as circunstâncias em que nasceram. O aplauso foi estrondoso. As câmeras disparavam sem parar. Enquanto Ethan seguia seu discurso, Léo, que até então estava quietinho, de repente correu para o palco. Sophie engasgou e saltou da cadeira. Mas antes que pudesse impedi-lo, o garoto agarrou a mão de Ethan e puxou o microfone para si. Olá, pessoal. A voz infantil soou clara e firme. Eu sou o Léo. Vim aqui com a mamãe. Ele fez uma pausa, virou-se para Ethan, os olhos cintilando de emoção. Com o papai de hoje, o salão inteiro congelou. Em seguida, uma onda de risos suaves e suspiros emocionados percorreu o espaço, carregada de ternura. Os flashes dispararam, registrando a cena do menino abraçando com orgulho o braço do homem na cadeira de rodas. O coração de Ethan apertou. Por um instante, ele perdeu o ar. Nunca ninguém o havia chamado de pai, e agora, dos lábios de uma criança que ele já amava como se fosse seu, aquela palavra parecia sagrada. Ele se inclinou, a mão firme sobre o ombro pequeno de Léo. Sua voz falhou, mas ressoou forte. E eu tenho orgulho de ser seu pai. Não só hoje. O salão explodiu em aplausos. Sophie correu ao palco pegando Léo nos braços, o rosto em chamas de nervosismo. Léo, o que você está fazendo? Isso não é... Mas Ethan ergueu a mão, interrompendo-a. Seus olhos estavam fixos nos dela, firmes, sem vacilar diante de centenas de luzes piscando. Ele segurou a mão de Sophie com força. Sua voz ecoou pelo salão. Quero que todos aqui saibam que família nem sempre é escrita no sangue. Às vezes é uma escolha. E hoje eu escolho ela e esse menino como minha família. Por um instante o silêncio pairou, denso, quase sagrado. Então a plateia inteira se levantou. O aplauso veio como uma onda, avassalador. Muitos enxugavam as lágrimas. Na primeira fileira, a senhora. Moramoto sorria, aprovando com um leve aceno. As câmeras capturaram cada detalhe. O bilionário na cadeira de rodas, de mãos dadas, com uma mulher simples e seu filho. Uma imagem mais poderosa do que qualquer discurso. Mais tarde, quando a multidão já havia ido embora, Sophie se sentou com Ethan em um corredor silencioso, as faces ainda coradas. Você acabou de dizer para um salão inteiro que Léo e eu somos sua família. Sabe o que a imprensa vai falar? Ethan se virou para ela com um sorriso aberto, desarmado, gentil. Que falem. Pela primeira vez, quero que a imprensa conte a verdade. Sophie perdeu as palavras. Sob a luz dourada dos apliques na parede, o rosto dele já não carregava nenhuma armadura fria. Somente calor, somente paz. Léo repousou a cabeça no ombro de Ethan, os olhos pesados de sono. Viu? Eu estava certo, papai. Ethan riu baixinho, depositando um beijo nos fios bagunçados do menino.
Sim, papai está aqui. Obrigado por ser parte de nós. O pequeno café da rua Maple estava mais radiante do que nunca naquela noite. Luzes douradas se espalhavam em cordões pelo teto de madeira, enquanto as mesas e cadeiras tinham sido afastadas, deixando um espaço aberto no centro. Sobre o balcão, jarros de mosquitinho branco misturados com rosas vermelhas exalavam uma fragrância suave. Sophie entrou devagar, um pouco surpresa. Havia acabado de sair do turno na livraria e ainda usava seu simples vestido azul claro. O café parecia ao mesmo tempo familiar e transformado. O coração dela disparou. Mamãe, olha! Léo puxou sua mão empolgado. O sorriso dele se abriu ao reconhecer um pequeno círculo de rostos conhecidos. Alguns colegas próximos de Ethan, até mesmo James, o assistente pessoal. Todos sorriam com cumplicidade, como se guardassem um segredo prestes a ser revelado. No centro da sala estava Ethan, terno preto elegante, cabelo penteado com cuidado e nas mãos um buquê vibrante de flores. Não era o CEO frio da Blackwood Capital, nem o homem solitário que um dia ela viu sentado numa mesa VIP. Era apenas Ethan, o homem que havia entrado na vida de Sophie e a iluminado. Quando seus olhares se encontraram, a respiração dela falhou. Sophie sabia que algo estava prestes a acontecer, mas nada a preparou para a onda de emoção que a tomou. Ethan avançou em sua cadeira de rodas, os olhos cinzentos cravados nos dela. Estendeu o buquê, sua voz profunda preenchendo o café silencioso, rouca de emoção. Da última vez, foi você quem me convidou para ser seu par num casamento. Esta noite, deixe-me convidar você para ser minha parceira pela vida inteira. O café mergulhou em silêncio. Por um momento, Sophie só conseguiu ficar parada, as mãos trêmulas, lágrimas marejando, turvando sua visão. O coração dela se apertou, depois se abriu, transbordando uma felicidade que nunca conhecera. Ethan, murmurou a voz embargada. Ele a olhou, olhos brilhando, despido de todas as barreiras. Sophie, não sei até onde conseguirei ir, mas sei disso. Quero passar o resto da minha vida com você e com o Léo. As lágrimas de Sophie romperam de vez. Ela assentiu várias vezes, os lábios tremendo até se abrirem num sorriso radiante. Sim, eu aceito. O café explodiu em aplausos. James assobiou alto. As amigas de Sophie se abraçaram, olhos marejados. Léo saltou no ar, gritando o mais alto que pôde. Eu finalmente tenho um pai! O riso correu pelo salão, misturado a lágrimas. Sophie abraçou o filho com força e, em seguida, lançou-se aos braços de Ethan, os ombros sacudindo de alegria. Ele a envolveu como se nunca mais fosse deixá-la escapar. Naquele momento, não havia cadeira de rodas, não havia olhares de piedade. Só a família que ele havia escolhido. Quando a multidão lhes deu espaço, Sophie se ajoelhou para ficar à altura dos olhos dele. Você tem ideia de quanto acabou de derreter meu coração? O sorriso de Ethan suavizou, o olhar cheio de ternura. Eu sei, e espero poder fazer isso todos os dias, pelo resto de nossas vidas. Sophie riu em meio às lágrimas, encostando a testa de leve na dele. Você já conseguiu. Ninguém no café sabia que, além do buquê daquele pedido, Ethan guardava um segredo só dele. Depois de meses de terapia, suas pernas haviam começado a dar sinais de progresso. As tentativas de se erguer, as quedas dolorosas, as lágrimas que Sophie acolheu em seu ombro, tudo começava a dar frutos. Mas Ethan não dizia nada. Guardava em silêncio, esperando pelo dia certo. O dia do verdadeiro casamento. O dia em que ele se levantaria, não apenas no coração dela, mas diante dos olhos de todos. Os sinos soaram, claros e vibrantes, ecoando pela antiga catedral. A luz da tarde atravessava os vitrais coloridos, espalhando reflexos em arco-íris pelo corredor. O público se virou em uníssono, em silêncio, quando a noiva surgiu. Sophie caminhava em direção ao altar. O vestido simples,
sem bordados nem brilhos, irradiava uma beleza rara. O sorriso dela, luminoso, parecia uma estrela guiando o caminho. A cada passo, pétalas brancas caíam suavemente, como se desenhassem uma estrada de felicidade. No final do corredor, Ethan a esperava em sua cadeira de rodas. O terno preto destacava seus ombros largos, o rosto calmo, mas os olhos ardiam com intensidade. À medida que Sophie se aproximava, o coração dele pulsava com força, como se todos os anos de escuridão só tivessem servido para conduzi-lo até aquele instante. Um murmúrio suave percorreu os bancos. Não era pena, era admiração. Ali estava um CEO, um homem que o mundo havia marcado como quebrado, sentado com orgulho para receber o amor da sua vida. Sophie parou diante dele. Ethan ergueu o olhar. Os olhos cinzentos, intensos como uma tempestade, se encontraram com os olhos castanhos dela, quentes e firmes. O mundo ao redor pareceu se desfazer, restando apenas os dois, como naquela noite no café, quando ele a pediu em casamento. Como nos bastidores de outro casamento, anos atrás, quando tudo ainda parecia impossível. A voz solene do padre ecoou sob o teto abobadado. Ethan Blackwood, você aceita Sophie Miller para amar e honrar na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? A voz dele, grave, porém inabalável, respondeu: aceito. O padre se voltou para ela. Sophie Miller, você aceita Ethan Blackwood para amar e honrar até que a morte o separe? As lágrimas deslizaram pelo rosto dela, mas o sorriso permaneceu radiante. Aceito. A catedral explodiu em aplausos, misturando-se ao soar delicado do órgão. Então veio a frase esperada. Pode beijar a noiva. Sophie se inclinou, pronta para beijá-lo como já havia feito tantas vezes. Mas naquele instante, Ethan apertou os apoios da cadeira com força, seus músculos tremendo. Um silêncio absoluto tomou a igreja. Com um esforço que parecia vir da alma, ele se ergueu. Primeiro meio vacilante, depois ereto, firme, diante dela. As pessoas prenderam a respiração. Algumas mãos voaram para cobrir bocas em choque, outras seguraram lágrimas que já escapavam. Ethan, em pé, diante de Sophie. Não apenas no coração dela, agora diante de todos. Ele sorriu, a respiração pesada, e murmurou apenas para ela: hoje eu me levanto por você. Sophie levou a mão à boca, o corpo inteiro tremendo em emoção. Então, antes que pudesse conter as lágrimas, ele a puxou suavemente para um beijo. E sob os vitrais coloridos, diante de aplausos ensurdecedores e olhos marejados, o homem que o mundo um dia chamou de quebrado mostrou-se inteiro, porque o amor o tinha levantado. Mas então Ethan apoiou as mãos nos braços da cadeira e respirou fundo. E, para o espanto de todos, empurrou o próprio corpo para cima. As pernas tremiam, o corpo inteiro travando uma batalha contra a gravidade. Mas, centímetro por centímetro, ele se ergueu. James apareceu rapidamente com um par de muletas escondidas atrás do altar, mas Ethan pegou apenas uma, de leve. Queria que suas pernas suportassem o peso, mesmo que fosse apenas por alguns segundos. A sala mergulhou em silêncio, cada respiração suspensa no ar. Sophie congelou, as mãos trêmulas cobrindo os lábios. As lágrimas caíam mais depressa, embaçando sua visão. Ethan se virou, e um sorriso radiante se abriu em seu rosto. Quero que você tenha uma memória que nunca vai esquecer. O momento em que seu noivo se levantou para beijá-la. E então, pela primeira vez desde o acidente, suas pernas se mantiveram firmes enquanto ele se inclinava e selava os lábios de Sophie com o beijo mais sagrado de sua vida. A catedral explodiu em aplausos e gritos. As câmeras disparavam como fogos de artifício. Léo saltou, a voz ecoando até o teto abobadado. Papai está de pé! Papai é um super-herói! Risos e lágrimas se misturaram, criando a música mais bela de todas, a do amor.
Na recepção, o salão ganhou vida sob luzes cintilantes e fogos no céu. Na primeira dança, Ethan ainda apoiava uma muleta, mas sua mão segurava firme a de Sophie, enquanto Léo agarrava sua perna, puxando os três para o centro da pista. Os convidados vibravam, assistindo à cena, uma família de três, mãos entrelaçadas, balançando sob a luz dourada. Ethan permanecia em pé, não de forma perfeita, não para sempre, mas o suficiente para abraçar Sophie e Léo ao mesmo tempo. Sophie ergueu o rosto, o sorriso borrado pelas lágrimas. Ethan se inclinou e sussurrou em seu ouvido: "Obrigado por me fazer levantar, não apenas com as pernas, mas com o coração." Ela apertou a mão dele com força. "E eu vou caminhar com você." A cada passo, Léo olhava para cima, inocente e feroz. "Somos um time para sempre." A música cresceu. Os fogos iluminaram os vitrais da catedral, inundando o salão com uma luz resplandecente. Em meio a aplausos e celebrações, aquela pequena família se abraçou. E no brilho da noite, já não havia tragédias. Apenas um novo começo,